Olá, usuários, familiares, colegas, profissionais do CAPCI. Todos queriam participar da nossa live de ontem. Não foi possível, né? Eu tive problema para acessar o Instagram, mas vou gravar a apresentação que eu faria ontem. Vou gravar hoje para vocês e a nossa coordenadora do CAPCI, a Raquel, vai disponibilizar nas mídias sociais do CAPCI de Angra dos Reis, e vocês vão poder assistir depois com calma, e vamos marcar um momento depois, um encontro, para que a gente possa conversar, para que a gente possa debater, para que vocês possam trazer suas dúvidas, suas questões, suas perguntas, seja num bate-papo, numa roda de conversa, ainda que seja online, ou mesmo no chat. Eu posso depois responder vocês, a gente pode trocar, né, algumas informações sobre o conteúdo que eu vou apresentar aqui. Então, eu vou falar para vocês, minha apresentação vai ser sobre a medicalização e a psicofarmacoterapia na infância. Eu dividi a apresentação em 3 partes. A primeira parte, mais especificamente sobre a medicalização na infância. Segunda parte, sobre a psicofarmacoterapia. E a terceira parte, sobre a psicofarmacoterapia no transtorno do espectro autista. Uma breve a apresentação sobre a psicofarmacoterapia no transtorno do espectro autista, uma vez que a maioria das nossas crianças atendidas aí no CAPCI, em Angra dos Reis, tem o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, a apresentação está dividida nessas 3 partes. Então, a primeira parte, que é justamente a medicalização na infância. Bom, medicalização é diferente de medicar, né? É diferente de medicação, é diferente do ato de prescrever um medicamento. Medicalização é um termo mais abrangente, que engloba, obviamente, o ato de prescrever o medicamento, engloba a farmacologização, que é o uso indiscriminado de medicamentos, mas é um processo mais abrangente, a medicalização. Segundo o sociólogo da medicina, Peter Conrad, medicalização diz respeito à apropriação pela medicina, pelo discurso médico, de problemas que anteriormente não eram considerados problemas médicos. Por exemplo, medicalização de problemas sociais, de problemas existenciais, medicalização de problemas jurídico-legais, por exemplo, a medicalização da antiga delinquência juvenil, que no século XIX começa a ser apropriada pela medicina, apropriada também pelo campo do direito. Atualmente, os comportamentos transgressores na juventude, a antiga delinquência juvenil, está categorizada agora dentro de um transtorno mental, que é o transtorno de conduta. Medicalização dos vários problemas escolares que até um tempo atrás não eram considerados, esses problemas não eram considerados patológicos, não eram considerados transtornos e agora se encontram aí sob a nomenclatura de dislexia, do próprio transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, a descalculia, os diversos transtornos de aprendizagem que nós temos dentro dos transtornos mentais. Farmacologização, aí sim, farmacologização representa o uso indiscriminado de fármacos, o uso indiscriminado de medicamentos, o uso excessivo de medicamentos. Então, a farmacologização faz parte da medicalização da vida. A medicalização, então, é um processo mais abrangente. Bom, a farmacologização é esse uso excessivo, muitas vezes mal indicado, que infelizmente tem ocorrido na atualidade, principalmente no campo da psiquiatria, da neuropediatria também, principalmente na infância. O uso excessivo e indiscriminado de psicofármacos que tem ocorrido na atualidade, principalmente na infância, pode, na verdade, resultar na chamada iatrogenia. O que é uma iatrogenia?
é o dano provocado pela ação médica, o dano provocado pela intervenção médica. O médico de família belga, Marc Jamoulet, no final dos anos 90, ele criou a chamada prevenção quaternária, em alusão aí às prevenções primária, secundária e terciária, criou a chamada prevenção quaternária, que visa identificar e prevenir os riscos provocados pela ação médica, os riscos de danos que possam ser provocados pela intervenção médica, ou seja, identificar e prevenir a iatrogenia, o dano provocado pela ação médica, seja pelo excesso de exames, muitas vezes, algumas vezes desnecessários, seja pelo excesso de diagnósticos, algumas vezes mal feitos, ou pelo excesso de medicamentos, pela farmacologização da vida. Então, a prevenção quaternária visa prevenir justamente esses danos, potenciais danos que possam ser provocados pela ação médica, pela intervenção médica. Então, são alguns dos problemas da medicalização da vida. A medicalização ela se fundamenta no chamado paradigma biomédico, modelo biomédico, que é hegemônico na medicina contemporânea, na psiquiatria contemporânea. O modelo biomédico, ele concebe o sofrimento mental, ele considera que o sofrimento mental, por exemplo, se deve única e exclusivamente, ou principalmente, a um problema localizado no indivíduo, mais especificamente no cérebro do indivíduo, as tais funções neuroquímicas. Ainda que nós não tenhamos nenhuma comprovação científica com relação às funções neuroquímicas para os transtornos mentais. Nós temos várias hipóteses, mas não temos comprovação científica. Tanto é que não temos marcadores biológicos que possibilitem o diagnóstico dos transtornos mentais. Mas o modelo biomédico considera que o sofrimento mental se localiza no indivíduo, mais especificamente no cérebro do indivíduo, e negligencia todo o contexto, negligencia a dimensão psicossocial, a dimensão psicológica, a dimensão social, a dimensão cultural do ser humano, da experiência humana. Negligencia os vários fatores de risco psicossociais, como a violência doméstica, violência urbana, estressores precoces, ou seja, as diversas formas de abuso infantil, falhas no sistema educacional, no sistema de saúde. Todos esses fatores psicossociais são negligenciados, relegados ao segundo plano pelo modelo biomédico, que enfatiza principalmente as supostas disfunções neuroquímicas, o problema localizado no indivíduo, no cérebro do indivíduo. Essa ênfase excessiva à dimensão biológica do ser humano, esquecendo das dimensões psicológica, social e cultural, é chamado de reducionismo biológico. Então, a medicalização da vida está atrelada ao modelo biomédico, vinculada ao modelo biomédico e ao reducionismo biológico. Bom, a medicalização, também chamada de psiquiatrização da vida, a medicalização, quando aplicada ao campo da psiquiatria, ao campo da saúde mental, é chamada de psiquiatrização da vida. É um fenômeno que tem se expandido consideravelmente nas últimas décadas. Vários fatores têm influenciado essa expansão da medicalização da vida. Por exemplo, o advento de novos medicamentos a partir dos anos 80, dos novos antidepressivos, dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, a fluoxetina nos anos 80, a sertralina, paroxetina nos anos 90, os antipsicóticos atípicos, como a risperidona, quetiapina, ziprasidona, olanzapina, o aripiprazol, todos medicamentos que surgem a partir dos anos 80, dos anos 90, que trazem um avanço. Certamente, eles trouxeram um avanço muito grande na clínica psiquiátrica, na prática clínica, muitos efeitos positivos com relação ao tratamento dos transtornos mentais. Ainda que a eficácia deles seja mais ou menos similar à eficácia dos medicamentos antigos, dos antidepressivos e dos antipsicóticos mais antigos, mas eles têm muito menos efeitos colaterais. Então, certamente trouxeram
alguns efeitos positivos, mas junto com a medicalização, esses efeitos positivos da medicalização da vida, vêm acompanhados vários efeitos negativos. Muitos efeitos negativos não pretendidos, obviamente, mas vem acompanhando aí os efeitos positivos da medicalização. Um dos efeitos negativos, como eu disse, é justamente o uso excessivo de psicofármacos que nós temos visto na clínica, na prática clínica, psiquiátrica, neuropediátrica, principalmente na infância, expondo nossas crianças a inúmeros riscos, a uma série de riscos, como eu vou mostrar para vocês. Bom, fatores sociais também têm contribuído para a medicalização da vida. A sociedade do consumismo, por exemplo, do imediatismo, sociedade que requer respostas rápidas para os problemas, soluções mágicas, como se os problemas, como se houvesse a fantasia, na verdade, que a sociedade tem, como se houvesse uma pílula mágica que pudesse solucionar rapidamente, da noite para o dia, todos os problemas. Como se toda a complexidade do sofrimento mental, dos problemas de saúde mental, pudessem ser solucionadas, resolvidas de uma hora para outra, por meio de uma pílula mágica. Então, a sociedade também contribui para a expansão da medicalização da vida. O papel da indústria farmacêutica, obviamente, não se pode deixar de mencionar a força da indústria farmacêutica para a medicalização da vida e da infância, mais especificamente, no nosso caso aqui. A indústria farmacêutica, como qualquer outra indústria, quer vender seus produtos. Obviamente, procura criar mercados para vender seus produtos. No campo da psiquiatria, nós temos visto um aumento significativo dos diagnósticos psiquiátricos, do número, da quantidade de diagnósticos psiquiátricos, desde o primeiro DSM-1, que é o Manual de Classificação Diagnóstica da Associação Psiquiátrica Americana. O primeiro DSM-1 foi lançado em 1952 com 106 diagnósticos, 106 transtornos mentais, até chegarmos, em cada DSM, foi havendo um aumento do número de transtornos mentais, até chegarmos ao DSM-5, que é o manual atual, lançado em 2013, com mais de 300 diagnósticos, com mais de 300 transtornos mentais. Então, o número de transtornos mentais triplicou, desde o DSM-1 até o DSM-5, obviamente, incluindo aí muito mais pessoas dentro dos transtornos mentais, medicalizando muito mais, psiquiatrizando a vida. Obviamente, isso tem alguns efeitos positivos, no sentido do cuidado prestado ao maior número de pessoas, no sentido do alívio do sofrimento, da promoção do bem-estar ao maior número de pessoas, mas também tem esses efeitos positivos vêm acompanhados por efeitos negativos também, no sentido da iatrogenia, como eu disse, no sentido do uso excessivo de psicofármacos, principalmente na infância, de um excesso de diagnóstico, de condições, de condições que fazem parte da experiência humana, que fazem parte da existência humana, que acaba sendo patologizada, a diferença humana, de certa forma, a diversidade humana, de certa forma, acaba sendo patologizada, os efeitos negativos relacionados ao estigma, que favorecem aí o preconceito, a discriminação, efeitos negativos relacionados ao rótulo, que o diagnóstico psiquiátrico muitas vezes acaba colocando na pessoa. Então, tem efeitos positivos e também inúmeros efeitos negativos, essa expansão da medicalização, da psiquiatrização da vida. O DSM-5 ele traz um aumento do DSM-4 e principalmente do DSM-5, um aumento não só do número de transtornos mentais, do número de diagnósticos psiquiátricos, mas também uma expansão por meio que ocorre através dos chamados diagnósticos dimensionais. O que é isso? São os diagnósticos espectrais, concebidos sob a forma de um contínuo ali que vai entre uma suposta normalidade até a patologia. Como, por exemplo, o espectro autista, o espectro da esquizofrenia
e outros transtornos psicóticos no DSM-5. Então, os diagnósticos espectrais, o que a força-tarefa de elaboração do DSM-5 fez foi diminuir o ponto de corte, incluindo formas mais leves, por exemplo, o DSM-4 incluiu a síndrome de Asperger dentro do autismo, então uma forma mais leve de autismo, e obviamente quando se inclui formas mais leves dentro dos transtornos mentais, dentro de um espectro de um transtorno mental, se inclui cada vez mais o maior número de pessoas. Então as taxas de prevalência daquele transtorno mental aumentam significativamente. Foi o que ocorreu com o autismo, sem dúvida nenhuma. Um dos principais fatores que justifica aí o aumento exponencial das taxas de prevalência do autismo nas últimas décadas foi justamente a inclusão de formas mais leves de autismo dentro do espectro autista. Então, a expansão da medicalização ocorre não só pelo aumento do número de diagnósticos, a psiquiatrização da vida, mas também por meio do diagnóstico dimensional, que inclui cada vez mais o maior número de indivíduos dentro do mesmo diagnóstico, ao se diminuir o ponto de corte. Vou trazer para vocês agora um artigo escrito pelo Alan Franz. Esse texto do Alan Franz foi publicado no Psychology Today, no blog Psychology Today, em 2016. É muito interessante. O Alan Franz, ele se apropria do título de um livro de dois psicanalistas argentinos, a Gisela Untoiglet e o Juan Vassen. O título do livro Os Diagnósticos da Infância Deveriam Sempre Ser Escritos a Lápis. Então, Alan Franz se apropriou desse título e escreveu esse texto. Então, eu vou trazer algumas ideias, algumas colocações bastante interessantes, importantes, que o Alan Franz coloca nesse texto, para a gente poder refletir, para a gente poder pensar sobre essas questões. A importância do Alan Franz, né, é que o Alan Franz é um psiquiatra norte-americano de reconhecimento internacional, e a importância do Alan Franz é que ele foi presidente da força-tarefa de elaboração do DSM-4. No início dos anos 90 ali, ele presidiu, na verdade, o DSM-4. E, posteriormente, ele se tornou um dos principais críticos à elaboração do DSM-5. Ele passou ali de membro, né, da Associação Psiquiátrica Americana, presidente do DSM-4, a um dos maiores críticos, um dos principais críticos ao DSM-5. Bom, então Alan Franz, ele diz nesse texto que as crianças, o modo como as crianças se desenvolvem ao longo do tempo, varia consideravelmente uma criança para outra, né? O modo como elas atingem ali os chamados marcos normativos do desenvolvimento psicomotor, por exemplo, a idade em que a criança senta, em que ela engatinha, em que ela começa a andar, com relação ao desenvolvimento socioemocional, a idade em que a criança, o bebê, ele olha nos olhos, faz contato visual, que ele começa a sorrir na interação face a face, que ele começa a apontar, né, dentro da fase da atenção compartilhada. Ele diz que há uma grande variabilidade individual, há uma grande diferença individual no modo como cada criança se desenvolve, como cada criança atinge esses marcos normativos do desenvolvimento. E ele diz que a individualidade, a diferença individual de cada criança e mesmo a imaturidade, certos atrasos no desenvolvimento não deveriam ser confundidos com doença. A medicalização é que coloca essas diferenças individuais como patologia, como doença. Ele fala também que problemas que são, na verdade, que acabam representando problemas mais abrangentes, né, no contexto mais abrangente, como, por exemplo, falhas no sistema educacional, problemas do sistema educacional são colocados ao contrário, são vistos, segundo o modelo biomédico, segundo a medicalização da vida, são colocados como problemas localizados no indivíduo, originados na criança. Ele diz
que nós teríamos certamente muito menos crianças diagnosticadas com TDAH, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se, por exemplo, o sistema educacional funcionasse melhor, se o sistema educacional fosse mais qualificado, se o tamanho das salas de aula fosse menor, se nós tivéssemos menos crianças, uma menor quantidade de crianças, de alunos em cada sala de aula, se houvesse mais tempo entre as aulas para maior tempo de recesso, por exemplo, para atividades recreativas, atividades físicas, atividades criativas, artísticas, que estimulassem a criatividade, nós certamente teríamos, segundo ele, menos crianças diagnosticadas com TDAH. Outro fator importante que ele aponta é o desejo dos pais, da sociedade, dos educadores, da sociedade como um todo, pela conformidade, ou seja, o desejo de enquadrar as crianças a uma norma, a um padrão normativo vigente, a um padrão de comportamento vigente. Esse desejo pela normalização, né, em conformar as crianças a uma norma, tem estreitado o que é aceito, o que tem sido aceito como comportamento infantil normal, natural, e tem, obviamente, por outro lado, desvalorizado a diversidade das crianças, a diversidade dos modos de existência, a diferença dos modos de existência. Então, segundo Alan France, nós não deveríamos medicalizar a diferença humana. Ele fala também que o diagnóstico preciso na infância, o diagnóstico acurado, preciso na infância, demanda bastante tempo, uma consulta que leva tempo, né? Que a gente deve ouvir com bastante calma o responsável, o familiar da criança, ouvir a criança dentro do possível, interagir, procurar interagir com a criança, com o familiar, criando vínculo, porque para que a gente evite o diagnóstico apressado, né? Que o diagnóstico preciso, o diagnóstico mais acurado, demanda tempo na consulta, e mais que uma consulta, demanda muitas sessões, muitas consultas ao longo de meses. Para que a gente possa fazer um diagnóstico preciso, acurado, isso leva bastante tempo. A gente precisa demandar bastante tempo numa consulta e várias consultas ao longo de meses. Para que a gente não dê o diagnóstico, como ele fala, é muito fácil dar um diagnóstico, difícil é apagá-lo. Difícil é apagar o diagnóstico. Por isso que eles devem ser escritos a lápis, né? Nessa metáfora aí que a Gisela Togliatti e o Ron Wasson criaram. Quando a gente dá o diagnóstico, a gente precisa ter muito cuidado para dar o diagnóstico preciso, o diagnóstico acurado, porque fica aquela marca identitária na criança, aquele estigma, aquele rótulo, fica marcado na criança. Então a gente precisa ter muito cuidado para não dar um diagnóstico apressado, não dar um diagnóstico equivocado. Ele diz que nós, médicos, não temos uma bola de cristal, somente o tempo dirá como cada criança irá se desenvolver, como será a trajetória de vida, a trajetória de desenvolvimento de cada criança, somente o tempo poderá dizer. Por exemplo, a gente vê muito, né, na clínica, né, no CAPSI mesmo, na clínica, muitas crianças com dificuldades na linguagem, na interação social secundária, aí, as dificuldades na linguagem, com 2, 3 aninhos de idade, com o diagnóstico, tendo sido diagnosticadas já com o diagnóstico de autismo, já chegam muitas vezes ao serviço, né, com o diagnóstico de autismo, e mais tarde elas acabam evoluindo muito bem, até os 4, 5 anos ali, desenvolvendo bastante a linguagem, a interação social e deixando de preencher os critérios diagnósticos para transtorno do espectro autista. E aí muito se fala, né, em sair do espectro, né, a criança saiu do espectro, o paciente saiu do espectro, mas, na verdade, por isso que é importante ter calma, conversar com a família, conversar com os pais, que em muitos casos é preciso acompanhar o paciente, em muitos casos limítrofes ali que gera uma certa dúvida com relação ao diagnóstico, é preciso acompanhar, porque o desenvolvimento da criança é extremamente dinâmico, né? O desenvolvimento humano ele é muito dinâmico, inúmeras variáveis, inúmeros fatores interferem, influenciam o desenvolvimento, e a criança pode realmente ter essa mudança aí, um atraso de linguagem, uma dificuldade na linguagem
até os 2, 3 anos de idade, mas em alguns casos, como a gente vê na prática, apresentar um desenvolvimento extremamente favorável, extremamente importante e significativo, né? Por volta dos 4 até os 5 anos de idade, até mesmo 6 anos de idade, muitas vezes, e aquele diagnóstico, e a criança deixa de preencher, passa a não preencher mais critério para o transtorno espectro autista. E aí tem todo um trabalho de desconstruir o diagnóstico, de fazer toda uma desconstrução. Então, para a gente ficar atento com relação ao diagnóstico apressado, ao diagnóstico equivocado, que muitas vezes né, esse diagnóstico apressado acaba gerando muitos problemas futuramente, em termos de estigma, em termos de desconstrução desse diagnóstico. As famílias acabam ficando confusas depois, quando um outro profissional, quando outro médico percebe, né, avalia que a criança não tem aquele diagnóstico dado anteriormente. Então, o Alan Franz, ele conclui esse texto dizendo que a incerteza diagnóstica na infância é tão grande que os diagnósticos, né, deveriam sempre ser escritos a lápis, para que não sejam definitivos, né, que não sejam, não representem uma marca identitária definitiva na vida da criança, que a gente possa depois apagar o diagnóstico. E é sempre importante, né? Sempre converso isso com os pacientes, com as famílias, né? Nas consultas. É sempre importante a gente ter em mente que a singularidade da criança, né? Que as crianças são únicas, sejam elas autistas, sejam elas, né? Tendo elas outro diagnóstico, as crianças são únicas, né? Todos nós, seres humanos, somos únicos. As crianças são singulares. Cada criança é única no seu modo de ser, no seu modo de existir. Obviamente, com algumas características em comum, que possibilita que se faça um diagnóstico, né? Que se trabalhe sob essa lógica do diagnóstico, mas a identidade, né? O diagnóstico psiquiátrico jamais, né? Essa identidade diagnóstica jamais deve superar, né? Jamais deve estar acima da singularidade de cada criança, da diferença de cada criança. A gente deve sempre tomar cuidado, né? em ter a ideia de que nossos filhos, nossas crianças são únicos, né? São únicas, são singulares, são diferentes umas das outras. Bom, vamos entrar agora na segunda parte da nossa apresentação sobre a psicofarmacoterapia na infância. Eu vou trazer para vocês inicialmente alguns princípios gerais, alguns aspectos gerais da psicofarmacoterapia, para vocês terem uma noção básica, né, sobre alguns pontos bastante importantes, alguns pontos bem importantes aí para a gente pensar o uso do psicofármaco na infância. Bom, as intervenções psicossociais, né, as abordagens psicossociais, psicoterapia, musicoterapia, as oficinas terapêuticas que nós temos no CAPCI, né, que nós realizamos no CAPCI, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, enfim, todas as atividades físicas adaptadas, né, todas as abordagens psicossociais não farmacológicas, as abordagens não medicamentosas costumam ser efetivas para a grande maioria dos problemas de saúde mental na infância. Então, é importante a gente ter em mente isso, que em pouquíssimos casos, como eu vou falar para vocês, o medicamento vai ser a primeira escolha no tratamento dos transtornos mentais na infância. Na grande maioria dos casos, a primeira escolha de tratamento será uma abordagem psicossocial, uma abordagem não medicamentosa. Outro dado importante é que o efeito placebo ele costuma ser muito alto na infância. Proporcionalmente ao adulto e mesmo ao adolescente, o efeito placebo na infância ele é muito maior. O efeito placebo é aquele chamado efeito psicológico, né? É quando uma substância ou um procedimento inerte que não teria, né, um efeito, que não teria um efeito terapêutico por si só, acaba produzindo, por alguma razão, acaba produzindo um efeito fisiológico positivo no paciente, na criança. Muito pouco se sabe, né? O efeito placebo é muito pouco explorado na medicina, muito pouco compreendido pela medicina, mas é um efeito real. Se fala em efeito psicológico e é um efeito real de fato, mas muito pouco se conhece sobre
os mecanismos fisiológicos através dos quais o efeito placebo atua, o efeito placebo opera. Bom, então as crianças são mais suscetíveis, né, ao efeito placebo, a efeitos, a gente poderia dizer, não farmacológicos. Elas acabam sendo mais suscetíveis a efeitos, né, que ocorrem não por meio de medicamentos, não por meio de psicofármacos, de medicamentos de uma forma geral. A gente pode dizer, né, que o efeito placebo tem uma certa relação com o processo de autocura, a ideia de se acreditar no tratamento, né, a ideia de o paciente apresentar uma melhora pela crença no próprio tratamento, pelo vínculo positivo estabelecido com o terapeuta, estabelecido com o médico, né? A gente pode falar em processo de autocura, né, que operam aí. De certa forma, parece, né, que como as crianças são mais suscetíveis a esses efeitos a efeitos não farmacológicos, a efeitos terapêuticos, né, positivos, não medicamentosos, parece que esses mecanismos de autocura são mais facilmente ativados nas crianças do que nos adultos e mesmo do que nos adolescentes. Então, é um dado importante também que fala a favor, embora as abordagens psicossociais não sejam placebo, elas são comprovadamente eficazes, mas para mostrar como efeitos terapêuticos, né, mudanças fisiológicas positivas acontecem na criança, mesmo que o tratamento não seja um tratamento farmacológico, não seja um tratamento medicamentoso, né? Bom, agora eu vou falar sobre os riscos e benefícios, né, dos psicofármacos na infância. Antes de qualquer tomada de decisão médica com relação à prescrição de um psicofármaco, antes da gente pensar em iniciar um medicamento para uma criança, obviamente, como em qualquer conduta médica, a gente deve colocar na balança os riscos e os benefícios do medicamento. Então, utilizar o psicofármaco, quando bem indicado, obviamente, lançar mão do psicofármaco apenas quando os benefícios superam os riscos. Bom, a primeira escolha, então, de psicofarmacoterapia na infância ocorre, segundo o psiquiatra italiano, importante psiquiatra da infância, Benedetto Vitiello, apenas nos transtornos psicóticos e nos quadros maniformes. Apenas quando a criança apresenta alucinações auditivas, alucinações visuais, ou seja, sintomatologia psicótica, ou nos quadros maníacos, que ocorrem principalmente na adolescência, no transtorno bipolar, quadros de agitação, de pensamento acelerado, fala acelerada, insônia muito intensa, uma intensa inquietação psicomotora. Somente nesses casos são condições psiquiátricas mais graves, que a medicação, o psicofármaco, se justifica como primeira escolha. Em todos os outros transtornos mentais, todos os demais transtornos mentais, a primeira escolha, como eu disse, acaba sendo a abordagem psicossocial, a abordagem não farmacológica. Bom, uma das questões que a gente deve ter em mente também no sentido, para justificar o uso do medicamento, do psicofármaco na infância, ter em mente se aquele medicamento levará a uma melhor qualidade de vida da criança, se melhorará o prognóstico da criança, principalmente a qualidade de vida da criança. Isso pensando a curto, médio e longo prazo. Porque muitos medicamentos têm um bom efeito a curto prazo, leva uma boa resposta da criança no curto prazo, mas acabam trazendo consequências negativas a médio e a longo prazo. Os riscos do uso de determinados psicofármacos na infância acabam sendo grandes, né? acabam aumentando bastante no uso a médio e longo prazo. Então, a gente deve ter bastante cuidado com relação a isso. Muitas vezes, talvez, em alguns casos específicos, vale a pena utilizar o medicamento por um curto período, por um curto espaço de tempo, e logo depois avaliar a retirada do medicamento, a retirada gradativa, para evitar também sintomas ali relacionados à descontinuação do medicamento, né, a síndrome de descontinuação, e evitando aí os riscos relacionados ao uso prolongado
do medicamento, como infelizmente a gente tem visto na prática clínica, psiquiátrica, neuropediátrica, aí, é um uso indefinido, né, de psicofármacos. Crianças com mais tempo de vida, infelizmente, é uma realidade, não é uma ficção. Crianças com 10 anos de idade, por exemplo, fazem uso de psicofármaco com uma indicação inespecífica, uma indicação bastante questionável, que fazem uso de psicofármaco desde os 3 anos de idade. Então, ela tem 10 anos de vida, faz uso de psicofármaco desde os 3 anos de idade. Mais tempo de vida fazendo uso de psicofármaco do que sem fazer. Então, uma questão bastante séria para a gente pensar, para a gente refletir e sobre o que nós queremos para a nossa infância, né, para as nossas crianças. Que futuro é esse que nós queremos para elas, né? É o futuro da produtividade, é o futuro da performance, da competitividade, né? Que futuro, ou futuro, né, do acolhimento à diferença, do acolhimento aos diferentes modos de existência. Certamente pensando no alívio do sofrimento, pensando, obviamente, o que deve estar em primeiro lugar como objetivo, né, como eu disse, a melhoria da qualidade de vida e também, obviamente, o alívio do sofrimento, né, o alívio da dor psíquica, o alívio do pathos humano, né? Bom, outro dado importante também é que nós temos pouquíssimas evidências científicas com relação aos efeitos a longo prazo dos psicofármacos, porque os estudos geralmente são limitados a poucos meses de acompanhamento. Então, há uma escassez muito grande de dados, de evidências científicas dentro da medicina baseada em evidências, da psiquiatria baseada em evidências, pouquíssimas evidências científicas sobre os efeitos a longo prazo dos psicofármacos na infância, né? O que vai acontecer a longo prazo com a criança utilizando aquele medicamento. Então, a gente deve ter um cuidado redobrado com relação ao uso, quando a criança começa a usar ali, mantém o uso do psicofármaco por mais de 6 meses, por mais de um ano, principalmente. Os dados são praticamente inexistentes com relação ao uso aí prolongado acima de 1, acima de 2 anos do psicofármaco. Geralmente há uma extrapolação dos estudos realizados em adultos para a infância. A gente deve estar bastante atento a isso. O psiquiatra, um dado interessante aqui, do psiquiatra galês David Healy, que é um ex-diretor da Associação Britânica de Psicofarmacologia, David Healy, ele defende o uso racional, criterioso e limitado do psicofármaco. O que é esse uso limitado? É o uso pelo menor tempo possível e com a menor dose terapêutica possível. É justamente esse uso racional, criterioso e limitado, esse uso responsável e ético do medicamento, do psicofármaco, quando há uma indicação que o David Healy defende. David Healy mostra no blog dele, na Medicina Baseada em Dados, né, de 2012, ele mostra que eventos adversos de medicamentos, por exemplo, medicamentos não apenas psicofármacos, né, mas eventos adversos de fármacos de uma maneira geral, representam a 4ª causa de morte em hospitais, dentro dos hospitais. E ele mostra que nos settings extra-hospitalares, né, nos tratamentos extra-hospitalares, não fica muito longe disso também não. Mas que dentro dos hospitais há evidências mostrando que os efeitos adversos das medicações representam aí a 4ª causa de morte no ambiente hospitalar. Então, uma questão bastante séria. Bom, um outro dado bastante importante também que o Benedetto Vitiello, psiquiatra italiano, mostra é que nós devemos, obviamente, conversar com o familiar, conversar com o responsável sobre os riscos, sobre os potenciais riscos e os potenciais benefícios do medicamento antes de prescrever a medicação, numa tomada, né, de decisão médica compartilhada com o familiar, compartilhada com o paciente dentro do possível, né, com a criança dentro do possível, numa linguagem apropriada, obviamente, à criança, ao adolescente e principalmente ao responsável, no caso da criança, mas que a decisão médica seja compartilhada, seja horizontal, né, não de cima para baixo, não vertical, mas uma decisão médica horizontal.
e compartilhando, né, transmitindo às famílias e aos pacientes os potenciais riscos e benefícios dos medicamentos, para que haja um acordo ali sobre o uso da medicação, por quanto tempo, né, qual o planejamento de uso, porque quanto mais tempo de uso, maiores serão os riscos. Então, por quanto tempo de uso, né, quanto tempo de uso a criança fará do medicamento, quando será mais ou menos a retirada, a interrupção da medicação. Tem um dado aqui bastante importante também, que o guia sobre medicações psicotrópicas para crianças e adolescentes da Academia Americana de Psiquiatria da Infância e Adolescência mostra, é que isso é muito comum na prática clínica, né? Quando a criança está fazendo uso de medicamento, qualquer variação de humor, qualquer mudança comportamental, emocional que a criança apresenta, seja para melhor ou seja para pior, ela é atribuída ao medicamento. A família, né, os responsáveis passam, os educadores, os professores, passam a atribuir imediatamente naquela mudança para melhor ou para pior ao medicamento que ela está usando. Então, se é uma mudança para melhor, o medicamento está, né, melhorando a criança, está funcionando bem. Se é para pior, um medicamento não presta, o medicamento não serve, tem que ser trocado, né, tem que ser retirado. Mas, como esse guia mesmo coloca, há uma enorme complexidade, obviamente, né? Há centenas de fatores que influenciam as emoções das crianças, do ser humano em geral, que influenciam o humor, o comportamento da criança. Então, há dezenas, centenas de variáveis que influenciam as emoções e o comportamento das crianças, e o medicamento é apenas uma dessas variáveis. Então, a gente deve avaliar com bastante calma, cuidado, para ver se realmente aquele efeito positivo se deve ao medicamento, aquele efeito negativo se deve ao medicamento ou não, ou a um outro fator ambiental, um outro fator psicossocial, por exemplo. Bom, esse guia também sobre medicações psicotrópicas da Academia Americana de Psiquiatria da Infância mostra que as medicações elas podem ser subprescritas por um lado, ou seja, prescritas menos do que do que seria indicado. Isso ocorre quando o acesso ao tratamento médico, ao tratamento psiquiátrico é dificultado, por exemplo, mas elas podem ser sobreprescritas, ou seja, prescritas além do necessário, além do que é indicado na maioria, como infelizmente tem ocorrido na nossa prática clínica atual, como tem ocorrido na atualidade, esse uso excessivo, essa prescrição excessiva de psicofármacos na infância, muitas vezes com uma indicação bastante imprecisa, essa farmacologização da vida, essa farmacologização da infância. E isso ocorre muitas vezes em função de um acesso, além de diversos outros fatores relacionados à medicalização, como eu disse, pode ocorrer também quando o acesso a outras formas de tratamento não farmacológico, de tratamento não medicamentoso, é dificultado. Quando o acesso, por exemplo, às psicoterapias, isso ocorre muito no nosso contexto, quando o acesso às psicoterapias, à terapia ocupacional, à fonoaudiologia, à musicoterapia, as diversas formas de tratamento não medicamentoso, de abordagem não medicamentosa, ele é dificultado, acaba havendo o tratamento centrado na figura do médico, né, na figura do psiquiatra, do neuropediatra, acaba havendo, o mesmo do clínico, acaba havendo um excesso de prescrição, né, de medicamentos acima do que seria indicado para aquele caso, acima do que seria o uso, né, uma indicação, o uso adequado. Bom, então nessa terceira parte da apresentação, eu vou falar mais especificamente sobre a psicofarmacoterapia no transtorno do espectro autista. Bom, a psicofarmacoterapia não é um tratamento de primeira escolha no transtorno do espectro autista. A primeira escolha no autismo são as abordagens psicossociais. Terapia ocupacional, fonoaudiologia, a psicologia comportamental principalmente, mas tem outras técnicas psicoterapêuticas também utilizadas no autismo, como o modelo Flortine, a musicoterapia, as atividades físicas adaptadas, as oficinas expressivas que nós utilizamos aí no CAPSI, em Angra dos Reis,
Então, as diversas abordagens psicossociais são a primeira escolha no tratamento do autismo, não a psicofarmacoterapia. Então, dar o diagnóstico de autismo e imediatamente prescrever o medicamento, prescrever o psicofármaco, na verdade, não é a conduta mais apropriada, a conduta mais indicada. Porque o autismo, o diagnóstico de autismo não é sinônimo de medicação. Até porque não existe nenhum medicamento específico para o autismo que trate ali os sintomas nucleares do autismo, né? As dificuldades na comunicação, na interação social, não tem uma medicação específica para o autismo. Então, dar o diagnóstico, principalmente crianças muito pequenas, imediatamente prescrever o medicamento, não é uma conduta muito indicada. Isso é muito observado na clínica. Isso tem acontecido constantemente na clínica, dentro desse processo aí de farmacologização da infância, dentro desse uso excessivo de psicofármacos na infância. Bom, o medicamento mais utilizado no autismo é a risperidona, é um medicamento, inclusive, liberado pelo FDA, que é o órgão aí que regula, que autoriza o uso de medicamentos nos Estados Unidos, análogo, similar à Anvisa aqui no Brasil. Então, o FDA liberou 2 medicamentos apenas para o autismo, até o momento atual, a risperidona e o aripiprazol. Liberou apenas para o sintoma, para a irritabilidade no autismo, a partir dos 5 anos de idade, apenas para a irritabilidade no autismo. Para os outros comportamentos, para os outros sintomas, quando se utiliza o medicamento, é o chamado uso off-label, que não é que não seja permitido, esse uso é amparado por algumas evidências científicas, mas as evidências científicas mais fortes, mais consistentes, realmente estão relacionadas aí à irritabilidade, né? Ao uso da risperidona e do aripiprazol para a irritabilidade. Então, a risperidona, ela melhora o comportamento de algumas crianças, obviamente traz benefícios, resulta em efeitos positivos para muitas crianças autistas, mas tem muitos riscos também. Então, é justamente sobre os riscos e benefícios da risperidona, que servem também para o aripiprazol, que pertence à mesma classe de medicamentos, né? São 2 antipsicóticos, 2 neurolépticos, então tem mais ou menos ali os mesmos riscos e benefícios. Então, a risperidona tem se mostrado efetiva para comportamentos agressivos, principalmente para alta agressividade no autismo, para hiperatividade, ou seja, para comportamentos hipercinéticos, a criança, né, que não para quieta, a criança autista com hiperatividade, que não para quieta, e para os comportamentos repetitivos, para algumas estereotipias motoras, para os flappings das mãos, tem se mostrado efetiva. Obviamente, ela não é efetiva para todas as crianças, não são todas as crianças com autismo que respondem bem à risperidona ou mesmo ao aripiprazol. Para um grupo de crianças, para algumas crianças que há essa melhora. Os sintomas, geralmente, eles voltam quando a medicação é interrompida, principalmente quando a medicação é interrompida bruscamente, né, de uma hora para outra. Geralmente há uma piora comportamental na criança, porque com o uso prolongado da medicação ocorrem alguns mecanismos de neuroadaptação, alguns mecanismos de adaptação cerebral, adaptação neuronal ao uso, aquele uso diário do medicamento. Então, quando se retira modificação de receptores cerebrais, por exemplo, da modificação na liberação e na síntese dos neurotransmissores, principalmente da dopamina, no caso do uso da risperidona. Então, quando se tira bruscamente esse medicamento, a tendência é que a criança tenha uma piora comportamental, uma alteração comportamental grande. Então, a indicação é que se retire gradativamente, se retire, né, lentamente o medicamento para que o cérebro consiga se readaptar à nova situação sem a medicação. Mas os sintomas eles podem voltar, né? Pode haver uma melhora inicial nos primeiros meses de tratamento, por exemplo, e em virtude desses próprios processos neuroadaptativos, os sintomas podem voltar, pode haver uma recidiva da sintomatologia alguns meses depois
do uso, e aí alguns médicos aumentam a dose da medicação, outros substituem o medicamento por outro. Então, há que se ter muito bom senso no manejo desse uso do medicamento, da psicofarmacoterapia, saber o momento de associar outro medicamento, de substituir, e mesmo o momento de retirar, o momento de interromper o uso da medicação. Então, são alguns aspectos aí, importantes para a gente pensar no manejo da psicofarmacoterapia no autismo. Bom, tem alguns... Agora, com relação aos riscos da risperidona, alguns estudos têm mostrado que após 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio de tratamento, algumas crianças podem apresentar resistência à insulina, começar a apresentar resistência à insulina, aumentando o risco ali da criança desenvolver diabetes. Outras evidências também apontam aí como sintoma, o efeito colateral mais comum é o ganho de peso no uso da risperidona, o aumento do apetite, mas principalmente o ganho de peso, e problemas metabólicos associados ao ganho de peso, como aumento de colesterol, aumento de triglicerídeos. O pesquisador Jeremy Vinstra, por exemplo, diretor médico do Instituto de Pesquisa para Transtorno do Espectro Autista, ele disse o seguinte: você pode mudar com o uso da risperidona, prolongado principalmente, você pode mudar toda a estrutura corporal da criança e a gordura distribuída pelo corpo pelo resto da vida da criança. Então, isso está diretamente associado com uma série de problemas cardiovasculares, inclusive a diminuição na expectativa de vida. Então, esse ganho de peso associado a problemas metabólicos, a problemas cardiovasculares, realmente é algo muito sério assim, a se pensar em termos de risco do uso da medicação, do uso da risperidona, também do aripiprazol, principalmente do uso prolongado. A hiperprolactinemia é um efeito adverso comum, relativamente comum até, em que pode, o aumento da prolactina, um hormônio ali que pode provocar o aumento de mamas, crescimento de mamas nos meninos, por exemplo, a lactação nas meninas. Um efeito colateral menos comum, que ocorre principalmente com o haloperidol, mas pode acontecer com a risperidona também, é a de cinesia tardia. Cinesia tardia são movimentos involuntários grosseiros, movimentos involuntários que são irreversíveis, na verdade. Quando a discinesia tardia aparece, principalmente com uso prolongado também, não há como reverter esses movimentos involuntários. Fica ali um dano provocado pela medicação. Outros efeitos colaterais adversos que podem acontecer relacionados à condução elétrica cardíaca, alterações no eletrocardiograma, por exemplo, com prolongamento do intervalo QT, que favorece o aparecimento de taquicardias, de arritmias cardíacas de uma maneira geral. Então, são efeitos cardiotóxicos da risperidona. E outro efeito a risperidona pode levar, qualquer antipsicótico, pode levar a uma redução do limiar convulsivante, aumentando o risco de crises convulsivas, aumentando o risco de que a criança venha a ter crises convulsivas. Esses dois últimos efeitos são relativamente menos comuns, porém potencialmente fatais, tanto a arritmia cardíaca quanto a crise convulsiva. Então, são efeitos bastante sérios aí que a gente deve colocar na balança ali antes de prescrever o medicamento para a criança, o quanto que ela vai se beneficiar do medicamento e o quanto que ela vai ser exposta a riscos. A recomendação, então, diante diante dos benefícios, dos riscos da risperidona, a recomendação é que se use a medicação com cautela, somente para crianças com sintomas mais graves, sintomas mais severos, e quando outros tratamentos falham, ou seja, quando as abordagens psicossociais, principalmente terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, quando essas abordagens falham, quando a criança, que são primeira escolha no autismo, quando a criança não responde a essas abordagens e apresenta uma sintomatologia severa, alta agressividade, fortes crises de angústia, crises de birra intensas, geralmente acompanhadas por
alta agressividade, aí sim, com a sintomatologia severa, está justificado o uso da medicação. Bom, então a risperidona liberada, como eu disse, a risperidona e o aripiprazol, ambos autorizados pelo FDA para o uso a partir de 5 anos de idade para a irritabilidade, mas obviamente a gente deve ter o bom senso, né, na hora de prescrever o medicamento para a irritabilidade. Obviamente não é qualquer irritabilidade que justifica o uso da risperidona, o uso da medicação. Não é qualquer irritabilidade que né, faz com que os benefícios vão superar os riscos, né, do medicamento. Mas principalmente uma irritabilidade que prejudica a qualidade de vida da criança, uma irritabilidade que perdura boa parte do tempo, não uma irritabilidade esporádica, pontual, né, que aparece de vez em quando, mas uma irritabilidade que perdura boa parte do tempo, que vem acompanhada, como eu disse, por fortes crises de birra, de angústia e por alta agressividade. Quando vem acompanhada por todos esses sintomas, por todos esses comportamentos, aí sim há uma indicação. E quando outros tratamentos falharam, né, quando as abordagens psicossociais não levaram a uma melhora clínica da criança, um resultado positivo após alguns meses, né, de acompanhamento, aí sim pode ser justificado. Ou seja, diante de uma sintomatologia severa, não de sintomas leves e moderados. No caso de episódios pontuais de irritabilidade, por exemplo, de crises pontuais de irritabilidade, crises pontuais de birra, né, isoladas, a gente deve tentar solucionar a crise de outras maneiras, por meio de alguma estratégia comportamental, por exemplo. Por exemplo, a criança tendo uma crise de birra, né, chorando por ter sido frustrada, por querer alguma coisa que não pôde ter e se sentiu frustrada, o que é muito comum, a criança começar a apresentar a crise de birra, o choro, a angústia. Tentar mudar o foco de atenção da criança é uma das estratégias que podem ser utilizadas. Trazer a atenção da criança para alguma atividade que ela goste, né, que seja prazerosa para ela, que seja do interesse dela. Tentar mudar o foco de atenção geralmente, né, costuma levar a melhora, né, ajudar a amenizar a crise, ajudar a melhorar a crise. Há inúmeras outras estratégias que né, a psicoterapia, a psicóloga no trabalho terapêutico trabalha muito, todos os profissionais envolvidos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, no CAPSI nós temos ali todos os profissionais do serviço que trabalham nas oficinas terapêuticas, todos podendo orientar, né, com relação às várias estratégias que podem ser utilizadas para melhorar a crise, para manejar esse momento da crise, sem a necessidade da medicação, sem a necessidade do psicofármaco. Geralmente nos sintomas, né, moderados e leves, nos casos mais leves de autismo, nos níveis 1 e 2 do transtorno do espectro autista, do DSM-5, geralmente as crises costumam ser um pouco menos intensas e é mais fácil, né, de certa forma, manejar a crise sem o uso do psicofármaco. As crianças do nível 3, né, consideradas não verbais, autistas não verbais, algumas delas, não todas, obviamente, algumas são bem tranquilas, conseguem se regular emocionalmente com uma certa facilidade, mas algumas dessas crianças têm sintomatologia mais severa, crises de birra muito intensas, de angústia muito intensa, uma irritabilidade muito aumentada. Então, em alguns casos, pode ser necessário sim um psicofármaco, como eu disse, com relação à irritabilidade. O uso da comunicação alternativa, por exemplo, nas crianças autistas não verbais, né, do nível 3, ajuda muito esse uso de comunicação alternativa desde cedo, né, desde esse uso precoce aí da comunicação alternativa, uso de tablets, de softwares de comunicação alternativos, aplicativos. Nós temos diversos aplicativos gratuitos hoje em dia disponíveis. Ajuda muito no manejo da crise, a amenizar as crises da criança, na verdade, né? Quanto mais a criança aprende a se comunicar por meio do aplicativo, por meio do tablet ali,
mais ela vai aprender a lidar com a angústia, com a frustração. Isso vai ajudar a amenizar e mesmo a prevenir crises, né? Que ela venha a ter crises. Então, há inúmeras formas de manejar a crise, de trabalhar com a crise, né? Sem o uso da medicação, que também não é que não possa ser feito. O uso da medicação racional, criterioso, como eu disse, como David Healy propõe, esse uso responsável quando bem indicado, né? Ele vai ajudar a criança, ele vem para somar com os outros tratamentos, né? Mais uma ferramenta terapêutica a ser utilizada. Então, a medicação aí vem para somar junto com os outros tratamentos, com a comunicação alternativa, com as outras abordagens, né? Mas deve ser um uso bem planejado, bem programado, para que a gente possa evitar o máximo possível os riscos aos quais a criança vai estar sendo submetida. Outro fator, outro aspecto, né, que o uso da medicação prolongado, prolongado do psicofármaco, pode acabar comprometendo a capacidade de autorregulação emocional da criança. A criança pode ter dificuldade, né, de se regular emocionalmente por si mesma, porque ela acaba ficando dependente, né, de um agente externo, de um agente químico externo, para se autorregular. E o sistema dela ali, né, o sistema cerebral da criança relacionado com a capacidade de autorregulação emocional acaba não sendo desenvolvido, né, não havendo uma maturação desse sistema. Então, isso é um outro efeito que o uso prolongado do psicofármaco pode, né, acabar produzindo. Bom, então, para concluir esta apresentação, os problemas de saúde mental na infância, então, devem ser pensados de uma maneira complexa, obviamente, levando em consideração não apenas os fatores biológicos, os aspectos, né, genéticos, biológicos, do sofrimento mental, dos transtornos mentais de uma maneira geral, mas também os fatores sociais, culturais, fatores existenciais, né, o contexto no qual a criança está inserida, o contexto mais amplo da criança. Para que a solução, né, pensar de uma maneira complexa, oferecendo cuidado integral à criança, né, para que a solução não seja depositada apenas no medicamento, para que não submetamos nossas crianças a riscos desnecessários e para que cuidemos da saúde mental na infância de uma maneira integral, de uma maneira cuidadosa, de uma maneira ética e responsável, acima de tudo responsável. O medicamento ele pode sim ser utilizado, deve ser utilizado, quando bem indicado, obviamente, quando há uma boa indicação, quando os benefícios superam os riscos, como eu falei, mas sabendo sempre a hora, o momento de tirar, até porque em algumas condições, como no caso do autismo, em outras condições também, transtorno de conduta, para os quais não há, os transtornos de aprendizagem de uma maneira geral, para os quais não há uma medicação específica, devem ser usados com muita cautela, sabendo se o tempo, o momento de retirar o medicamento, né, o momento em que os riscos podem começar a aumentar, o momento da gente poder interromper o medicamento e valorizar e trabalhar com as outras formas de tratamento, com as abordagens não farmacológicas, com as abordagens psicossociais, não medicamentosas. Então, era um pouco do que eu gostaria, né, de compartilhar com vocês, e vamos ver um momento depois para que a gente possa interagir sobre essas questões que eu trouxe para vocês aqui, seja no chat, seja numa roda de conversa. Vamos ver um momento depois para que a gente possa conversar sobre todos esses assuntos aí abordados. Muito obrigado.